Fala, meus amigos! Queria começar o vídeo de hoje fazendo alguns agradecimentos aqui, porque ontem, no vídeo que eu postei depois do resultado da votação, eu acabei nem falando. Esqueci de falar para vocês que a gente ficou ao vivo ontem, quase 3 horas no ar, ao vivo, no canal novo do QG Tricolor. Ficamos eu, o Jova, o Teclas e o Drex entrou ao vivo lá do protesto, na frente do estádio, na frente do portão ali onde estava tendo a manifestação. Engraçado que ontem eu me senti, quando a gente estava na transmissão ao vivo, eu me senti na minha época de televisão, quando a gente fazia esses programas assim. Eu já fiz muito programa ao vivo, programas longos assim, né, com repórteres entrando ao vivo. Me senti muito feliz, muito orgulhoso de fazer parte do QG Tricolor, que agora está com um canal novo. Cerca de 100 mil pessoas passaram pela live durante as quase 3 horas que nós ficamos no ar. E eu queria muito agradecer a você que prestigiou lá. Eu esqueci até de falar no vídeo de ontem. A você que prestigiou, ficamos ao vivo lá, foi muito legal. O canal do QG já estreou num dia importante, né? Deu sorte. E você é meu convidado para conferir todos os pós-jogos do São Paulo. Segunda-feira a gente vai estar de novo. O link do QG Tricolor do canal novo tá na descrição do vídeo. E eu também queria agradecer aos meninos lá, ao Teclas, ao Jova, ao Drex e ao Acervo, porque é muito legal para mim fazer parte desse time aí, porque a gente tem ideias mais ou menos parecidas, né? Claro que a gente não pensa igual, mas eu fico muito orgulhoso de fazer parte, muito orgulhoso de ter recebido o convite deles, né? De ter sido convidado por eles. Então é sempre muito legal. E foi muito bacana ontem, um programa com muita informação, né? O Drex entrando ao vivo de lá, contando para nós os bastidores, como é que estava a movimentação lá. Pô, muito legal mesmo. E eu agradeço muito as quase 100 mil pessoas que compareceram, que estiveram por lá, comentando, deixando like. E a gente fez um negócio legal, a gente falou assim, cada like e cada inscrição no canal é um Fora Casares. Aí o pessoal explodiu de like e inscrição do canal. Muito obrigado, de verdade. E eu queria também, acabei parabenizando o torcedor comum, né, o torcedor do São Paulo, que para mim foi o grande responsável pelo que aconteceu ontem, e esqueci de agradecer você, porque na verdade é o seguinte, né, gente? Quando a gente fala da mídia alternativa, o Casares deu até entrevista não, ele fez o pronunciamento dele criticando a mídia alternativa, né? Quando o pessoal fala, a mídia alternativa contribuiu para a queda do Casares e tal, na verdade, o que acontece? A mídia alternativa só tem relevância por causa de vocês, por causa de quem assiste, por causa da audiência. Eu trabalhei 30 anos em televisão e é assim que funciona. Você tem muito programa bom que não tem público, que não tem, porque não tem audiência, e aí não tem importância, acaba não tendo muita relevância. Os canais que são combativos, que tem um público, né, que gosta do trabalho da gente, eles só têm a importância que tem por causa da audiência, por causa de vocês. Por causa do torcedor lá do sertão do Piauí, que é São Paulino, o cara que tá no Japão, o cara que tá nos Estados Unidos, o cara que tá em Osasco, em São Paulo, o cara que tá em Jundiaí, o cara que tá no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. É o cara que compra camisa oficial, é o cara que compra camisa tailandesa, é o cara que compra camisa na feira, é o cara que vai no estádio, é o cara que protestou lá no estádio, que ficou gritando pro Casares lá, homenageando o Casares durante os últimos jogos aí, os últimos, 10 jogos do Campeonato Brasileiro. É o torcedor do São Paulo que acompanha o trabalho da mídia alternativa, e a gente é muito grato, por isso que eu queria agradecer você. Então, você é o responsável. Na verdade, a capa do vídeo que eu fiz é por causa... A culpa é sua. De ter acontecido o que aconteceu ontem, o primeiro passo, né, de um processo de faxina que precisa ser feito no São Paulo, a culpa é sua, torcedor comum, a culpa é sua, torcedor que tem um sentimento pelo São Paulo. Não deixe que ninguém tire o mérito, o seu mérito, a sua responsabilidade, a sua parcela de responsabilidade no que aconteceu ontem. Porque agora tá aparecendo um monte de pai da criança aí, né? Agora é fácil. Ah, não, porque por minha causa. É por causa do torcedor do São Paulo. A mídia alternativa ajudou, mas graças à audiência de vocês, mas é o torcedor do São Paulo. O que eu fiquei mais feliz, é por isso que eu estou agradecendo, é a força do torcedor do São Paulo. Olha o que teve de gente, foram mais de 4 milhões que assistiram a Super Live, com 40 canais que a gente fez no domingo retrasado, se não me engano, domingo retrasado. Olha quanta gente participou, 40 canais, 40
pessoas que estão combativas, que não se venderam, né, que não ganham dinheiro com o São Paulo, são pessoas que estão interessadas em mudanças, torcem pelo São Paulo, têm um sentimento pelo São Paulo. Então, o que eu senti ontem foi uma união de todo mundo, os canais, os torcedores, a comemoração, entre aspas, né? Por que eu digo entre aspas? Porque é uma boa notícia, o pior presidente da história ter saído, é uma boa notícia. Só que o fato da gente ter um presidente que sofreu, né, um impeachment e deve sofrer, se ele não renunciar antes, ser oficializado o impeachment dele, é humilhante para o São Paulo, é vergonhoso para o São Paulo. É uma boa notícia, mas ao mesmo tempo uma notícia que envergonha a gente. A gente queria estar falando de contratação, queria estar falando de disputa de título, queria estar trazendo um jogador importante para vestir a camisa do São Paulo, não comemorando o impeachment de presidente, né, o pior presidente da história. Mas eu queria muito agradecer vocês, agradecer de verdade. Eu não tive... Muita gente entrou no meu Instagram também para falar, Barolo, nós estamos juntos, nós aqui estamos juntos. Eu não tive nem tempo de agradecer, eu agradeci algumas pessoas no Instagram, mas foram muitas pessoas que entraram em contato comigo também, para falar que a gente está junto nessa luta. O pessoal que acompanha o trabalho aqui, né? Porque a gente vem criticando a gestão do Casares, cobrando a gestão do Casares, desde que ele contratou o William Trator sem freio lá, o Orejuela. Não é de agora, a gente não vê agora criticando. Então, e as pessoas que estão aqui com esse espírito na mesma época, no mesmo tempo. Comemoramos o título da Copa do Brasil, que foi um milagre, agora a gente sabe que foi um milagre, mais do que nunca a gente sabe que foi um milagre, mas a gente sempre cobrou aqui. A atitude, a minha atitude, a de vocês, sempre foi de cobrança dessa gestão aí. Ninguém ficou dando beijinho no presidente, babando ovo para presidente, ninguém ficou babando ovo para dirigente, a gente sempre cobrou aqui. Os caras sempre foram cobrados aqui no canal. E com você junto comigo. Então não sou eu que cobro. Somos nós que cobramos. A relevância da mídia alternativa e a importância da mídia alternativa é por causa de vocês, tá? Por causa de vocês também temos o nosso Pix. Ó, obrigado pro Fábio Carvalho Pessoa, Guilherme Maia, Guilherme de Araújo, Gilmar Rodolfo da Silva e o Alisson Ferreira dos Santos, que contribuíram com o Pix. Tá aqui se você quiser nos ajudar também. Tá aí para você usar o QR Code do celular. Na descrição do vídeo tem o Apoia-se também e tem também a chave Pix para você, se você quiser depositar. Eu faço questão de dizer o nome das pessoas que estão contribuem com a gente, tá? Ó, nesse momento agora, a gente vai começar agora são 6h24 da noite, vai começar agora o jogo do São Paulo na Copinha contra o Bragantino. Vai começar agora, a bola tá no centro do campo, vai começar amanhã na transmissão do jogo, lá na Rádio Barolo, a gente fala, tá? Como é que foi o resultado. O São Paulo vem aí fazendo uma boa campanha e alguns jogadores subiram para o profissional para disputar o Clássico amanhã, foram relacionados e saíram do time da Copinha, mas acho que agora a prioridade é no Campeonato Paulista, do time principal. Amanhã eu falo para vocês, tá? Ó, o que acontece agora? Vamos relembrar o que acontece agora, depois que o Casares, a votação decidiu pela abertura do processo de impeachment, né? 188 conselheiros votaram a favor do impeachment, 45 foram contra, aliás, que estou muito curioso para saber o nome desses 45, e 2 votaram em branco, que acho que é pior ainda votar em branco. Não é uma votação importante, né? Vou votar em branco. E agora, o São Paulo tem um mês para convocar a Assembleia Geral dos Associados para decidir se ele sai ou não. Os associados decidindo, deu a maioria dos sócios ali, o que votou um voto a mais, ele está impeachmentado, mas eu acredito que ele deve renunciar. Inclusive ontem, depois que eu postei o vídeo, nos comentários alguns amigos falaram, Barolo, ele já renunciou, surgiu o boato que ele teria renunciado logo depois da votação, mas ainda não renunciou. Eu acredito que ele vai esperar uns dias para ver a movimentação lá entre os associados, mas deve renunciar, porque aí acontece aquilo que a gente falou, né? Ele não perde os direitos, tá? E aí o Harry Masses lá assumiu, e se ele renunciar, fica até o final do ano da gestão, que quando acaba a gestão, e acaba, e fica, eles renunciando ou não, se ele sofreu impeachment, o novo presidente, o Masses, fica até o final de 2026. Quem é o Harry Masses Júnior? É um empresário de 80 anos que assumiu a presidência do São Paulo. Ele é membro de um grupo político chamado Vanguarda, que deixou a coalizão, né, que fazia parte de apoio ao Casares. Ele foi eleito para o triênio 21, 22, 23 e foi reeleito junto com o Casares para 24, 25, 26. Então o mandato dele acaba agora. Com o Casares só que sofreu impeachment, se o Casares realmente for impeachmentado, se for os associados decidirem, o Masses fica, é só o Casares que sai, tá? Ele, olha só, ele tem ele é empresário do ramo de hotéis,
e dono de estacionamento, dono de uma rede de estacionamentos desde 1963 que ele atua, e é dono de um hotel Masses que fica na Consolação, ali no centro de São Paulo, perto da Avenida Paulista ali, tá? E hoje ele se reuniu com o elenco e com a comissão técnica do São Paulo, com os jogadores, para tranquilizar os jogadores. E sabe o que eu queria? Se eu pudesse fazer... porque agora é o seguinte, né, gente? Tem muita coisa para fazer. Eu não sei se esse novo presidente vai ter culhão para fazer as mudanças que eu acho que ele tem que fazer. Tirar todo mundo do Casares, do departamento de futebol, fazer uma faxina, expulsar Mara, expulsar Schwartzman. Eu não sei se ele vai ter força para isso, mas isso a gente vai acompanhar. O que eu gostaria muito que ele fizesse, que fosse a primeira atitude dele, a segunda, né, que a primeira foi falar com os jogadores, é pagar o salário dos caras, velho. Pede empréstimo, paga o que deve para os jogadores, velho. Paga o que deve. Eu acho que você não pode aspirar nada, se tiver com 3 meses de salário atrasado dos jogadores. A gente já discutiu aqui, eu não acho que é a mesma coisa que você ter, que é um pai de família, mas os caras têm que receber. Então, a primeira medida que eu tomaria daria um jeito, faria qualquer que fosse preciso para pagar o salário dos jogadores. Então amanhã, contra o Corinthians, eles vão entrar com o salário atrasado? Com 3 meses de salário atrasado? As informações de bastidores dão conta que os jogadores ficaram felizes com a saída do Casares e aliviados com a saída do Casares, porque ninguém aguentava mais o Casares. Os próprios jogadores já estavam insatisfeitos há muito tempo com o Casares, desde que ele deu aquela entrevista patética dizendo que a dívida tinha diminuído 0,2% e os jogadores sem receber salário. E aí você imagina, o jogador está sem receber há 3 meses, abre a internet, está lá a denúncia que cada R$5 que ele ganhava, só um era justificado. Saques de 11 milhões nas contas do São Paulo através de carro forte, depósito na conta da empresa da filha, pagando boleto da ex-mulher, e os jogadores sem receber salário. Então os jogadores teriam recebido com alívio a saída dele e uma esperança na nova presidência do São Paulo. Mas eu gostaria muito que pagassem os jogadores, o mais rápido possível, que acertasse o salário dos jogadores, porque, para mim, dever salário é igual o transfer ban, é vergonhoso. Para o São Paulo é vergonhoso. Já não basta tantas vergonhas que a gente tem passado, a destruição que esse presidente fez, que causou no clube, o dano que ele causou no clube. Agora, eu faria de tudo para pagar salário, não sei como é que ele vai fazer. E aí a gente começa a limpeza que tem que ser feita no São Paulo. Ele tem 1 ano para fazer isso. Sinceramente, não sei se ele vai fazer. Não vai fazer. Eu não sei se ele vai fazer. Mas uma coisa é certa. Saindo só o cabeça, não vai mudar nada, viu? Não vai mudar nada. A gente precisa continuar cobrando, precisa continuar exigindo a expulsão desses caras. Eu estou muito ansioso para saber como é que vai terminar essa investigação da polícia nos supostos crimes cometidos por essa gestão. Eu estou muito curioso para saber, mas pelo menos o primeiro passo foi dado, tá? Amanhã, 4 da tarde, com transmissão da Rádio Barolo. Pô, a Rádio Barolo que tem a fama de ser pé fria, mas ganhamos o jogo contra o São Bernardo, né? Pelo menos isso. Mas amanhã, eu não sei você, eu assinaria o empate. Amanhã eu assinaria o empate do momento turbulento, de tudo que aconteceu essa semana. Vitória contra o São Bernardo, saída do Casares e um empate contra o Corinthians, eu tô feliz na vida. Até porque, e também eu acho que isso não é nem pensar pequeno, é porque você empatar contra o Corinthians fora de casa não é um resultado ruim, eu não vejo como um resultado ruim. O Corinthians não vai ter o Garro, o Depay e o Ranieri são dúvidas, e o Martínez tá na Venezuela ainda com os problemas lá e não conseguiu voltar. É outra ausência. O Corinthians deve jogar com o Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Charles, André, Carrilho, Breno Bidon, Vitinho e o Yuri Alberto. É um time forte, né? É um time forte. O Corinthians é um time forte e jogar lá é sempre um pesadelo, né? Antes de eu falar do São Paulo, ó. Ai, Liverpool, hein? Empatou com o Burnley 1-1 e me ferrou os meus 5. Aliás, você tá vendo aí, ó, tem R$10 em apostas grátis na KTO. Você entra lá, você faz o cadastro aqui, tá no comentário fixado. Aí você entra na aba de promoções e clica em aceito participar, você tem R$10 ali pra você. Vê lá como é que funciona. R$10 é o dobro do que eu aposto, então pra mim é ótimo. Eu já posso fazer 2 apostas com esse dinheirinho aí. Então tá lá, prestigia a KTO que tá aqui com a gente
sempre nos dando a força e aproveita essa promoção aí, tá bem legal. E o Liverpool me ferrou mais uma vez, mais 5 que foram pro espaço, mas eu vou recuperar. Eu tava assistindo o jogo e aí eu vi que o Walker lá, o lateral, tá no Burnley. Eu assisti lá ao vivo no San Siro a estreia do Walker com a camisa do Milan. Ele jogou ali do meu lado, ali onde eu tava ali no primeiro tempo. E agora tá no Burnley. Me ajudou a me ferrar. Bom, o São Paulo, gente, eu não sei que time que o Crespo vai jogar. Eu acredito num time mais defensivo amanhã. O Alisson não vai jogar, porque deve estar indo pro Corinthians. E aí ontem no QG a gente discutiu, pra mim pode ir. Papai Papudo pode ir. Vai lá com o seu amigo Dorival, já que você só jogou com ele no São Paulo. O resto da sua trajetória foi um vexame no São Paulo. Você jogou 6 meses ali e disse que quer jogar no Corinthians, quer ir embora, então vai. Pra mim não vai fazer falta nenhuma. Pode ir embora. Pra mim, um jogador bem meia-boca, que teve um momento bom naquela Copa do Brasil nas mãos do Dorival. Então ele não vai nem ser relacionado. E o São Paulo renovou o contrato com o Rian Francisco, que eu acho que é uma boa notícia. E agora eu não sei, sinceramente não sei como é que o time vai jogar. Eu acho que ele vai colocar um time mais experiente para jogar amanhã, não sei. Mas eu assino um empate. E olha só como foi importante a vitória contra o São Bernardo, gente. Olha como foi importante a vitória contra o São Bernardo. Estou na expectativa que o Caleri comece jogando, porque o Caleri contra o Corinthians ele costuma dar muito trabalho. O Luciano também, que é um dos clássicos que o Luciano joga melhor, faz mais gols. E o Lucas, né, se volta a jogar, porque o Lucas desde a Copa do Brasil não joga mais. Eu queria saber se o Lucas vai voltar a jogar. Então amanhã, transmissão na Rádio Barolo, tá, meus amigos? A partir de jogar às 4, umas 15 para as 4 a gente já tá lá, tá bom? Ó, vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar, tá? Pra gente seguir juntos aqui no trabalho de combate, de luta da mídia alternativa e como eu agradeci você no começo do vídeo, agradeço também pela inscrição, pela parceria. Peço para você sempre compartilhar o vídeo nos seus grupos do WhatsApp com seus amigos e agradecer de verdade, porque a gente tá junto aqui. Ontem eu senti a força da torcida, a nossa força, a gente tem muita força. Não deixem tirar o mérito dessa conquista que é sua, assim, como torcedor, o seu protesto. Porque ontem, aliás, só para encerrar esse assunto e encerrar o vídeo, eu quero falar uma coisa para vocês. Ontem no vídeo teve um comentário de um cara que falou assim: Barolo, eu nunca comentei nada no seu canal e eu não lembro de ter colocado a hashtag Fora Casares, então eu não tenho participação nenhuma nessa... Como não tem participação nenhuma? Você está assistindo aqui, você está acompanhando o trabalho da mídia alternativa, você está se informando, você sabe tudo o que está acontecendo. Como que não está? Você está dando prestígio para a mídia alternativa e fazendo com que ela se torne relevante. Então não importa se você não tem nem rede social, não importa. O importa é você acompanhar ali no YouTube, na televisão, do jeito que pode, o trabalho da mídia alternativa, se informar e ter o sentimento pelo São Paulo, que é o mais importante. Você que vai pro estádio, que não vai, que compra camisa, que não compra, a gente é igual, o sentimento é igual pelo São Paulo. Ninguém é mais torcedor do que ninguém, ninguém é menos torcedor do que ninguém. A gente tem um sentimento pelo clube, a gente tem um sentimento pela instituição. Então a gente tá junto e a gente foi o responsável pelo que aconteceu ontem. Diretamente responsável. E se a gente continuar junto, continuar unido, pensando no São Paulo, porque assim, você não precisa gostar de mim, não precisa. Se bem que você tá aqui e não gostar, você é meio xarope, mas é o São Paulo. A nossa briga é para que o São Paulo volte a ser grande. Então a gente tá junto. Não tem nenhum torcedor do São Paulo que quer ver o mal do São Paulo, não tem. Então a gente está do mesmo lado, a gente está no mesmo barco, né? Que estava meio afundando e agora vamos ver se colocaram uma rolha ali, vamos ver se para de afundar. Mas a gente está do mesmo lado. E parabéns para você, torcedor São Paulino. Fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã. E aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero... agora vou mudar a frase. Eu não quero ser campeão, não quero ter razão e não quero ver meu time sendo comandado por ladrão. Acho que é uma boa, né? Fiquem com Deus, forte abraço, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.